Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, meu povo que nos acompanha no super trabalho desse canal do YouTube. E hoje é Corujão com a Dani Chaya. Dani, dá boa noite para esse povo. Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Conte-nos tudo, que nós estamos aqui para ajudar, para saber de você, para levar alegria, conhecimento nessa hora. Dani, eu me lembrei de uma coisa incrível. Primeiro, eu não fiz chamada em nenhuma rede social. Meu Deus do céu, tô ficando velho. Segundo, eu esqueci de agradecer os nossos patrocinadores, a Move RH, da querida Roberta Fonseca, a melhor e maior empresa de recrutamento do sul do país, Move RH. E também a nossa querida parceira do Incash, Patrícia Froner, e outra super parceira, a Priscila Couto, rainha do Rio de Janeiro, e não menos rainha do Rio de Janeiro, Dani Chaya, RP, para você. Sempre! Estamos aqui. Eu ajudo você e sua empresa a se aproximarem do seu público de interesse e a construírem relacionamentos sólidos para negócios através de uma comunicação estratégica Meu Deus, eu sou o Luciano Steffen. Eu tiro você do estado frozen. Não, vamos fazer que nem aquele podcast da nossa amiga Priscila. Boa noite. Você que está nos acompanhando nesta live na madrugada e que veio compartilhar conosco assuntos maravilhosos, inscreva-se no canal e desde já deixe o seu like para estes dois malucos da madrugada. Com essa voz que a Priscila Couto fez. Priscila Couto tem uma voz que eu vou te falar, vai virar a rainha dos podcasts. Tu sabe que o Luciano é o cara que dá nome para todo mundo, né? Eu dou apelido para isso, para aquilo, para aquele e outro. Pô, bicho, sensacional a voz daquela guria. Mas do que a gente veio falar hoje mesmo aqui, além dessas gargalhadas todas? Ah, lembrei! Nós viemos falar da realidade do LinkedIn, da dificuldade de implementar a realidade do LinkedIn. As fakes, não news, mas não fakes do LinkedIn. E essa dificuldade que as pessoas têm. Por que, Dani, me fala, por que lá no LinkedIn as pessoas falam bonito, falam de agile, falam de várias técnicas modernas, falam até de RP também, mas na hora de viver isso dentro da sua organização, elas não conseguem? É muito mais fácil, né, Lu? A gente falar, a gente filosofar, a gente contar uma história bonita do que a gente vivenciar. Isso é uma das coisas que a gente está vivendo no nosso mundo moderno, que a gente está contando muito, falando muito, tendo muito garganta e vivendo pouco. E a gente precisa vivenciar, experienciar, que é o verbo da moda, né? Então, essa dificuldade. E vira uma dicotomia, porque você às vezes não consegue vivenciar aquilo que você precisa e é o mundo real do mundo que não é tão real assim, que é virtual e que se confunde como é que ficam essas coisas. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio e vivenciar muito mais do que mostrar uma coisa que você não é. Não muito longe disso, eu fui no restaurante no outro dia e tinha um casal brigando e teve um momento que a mulher falou assim, amor, vamos tirar uma foto no meio da briga. Que maluca, tá maluca? Tirar uma foto e tal. E de repente ela fez com que o cara realmente tirasse uma foto, então lá, posando de bonito no casal, né? Ali naquele jantar, num lugar muito bonito, na Lagoa do Rio de Janeiro, um lugar chamado Lagoon, aqui no Rio de Janeiro, quem é do Rio vai saber onde é, ali no Terracinho. Então, tirou uma foto, posou de bonito, e continuaram cada um discutindo e, pegou o celular e, só falando aqui. Eu falei, gente, cadê a vivência? Cadê a experiência? Cadê a curtição desse momento lindo?
Então, eu acredito que esse é o mal do nosso século também, da gente estar vivenciando uma irrealidade. Olha que paradoxo é esse. Então, nós estamos muito mais no mundo da imaginação do que no mundo real. Nós transitamos de corpo no mundo real e nós pensamos que existimos de outra forma. Essa live tinha que trazer uma psicóloga para nos explicar isso, Dani. Exatamente, tinha que ter uma convidada para falar da alma, porque é impossível você viver o que você precisa viver, a vida real, mas você não tangibilizar isso, você viver no mundo virtual. Então, isso é realmente complicado, complexo, e a gente precisa resolver isso, porque tem muita gente caindo em depressão. E aproveitando essa mensagem aí do Setembro Amarelo, apesar de ser o dia 25 hoje de setembro, ainda dá tempo de falar sobre o 25 amarelo, o Setembro Amarelo, perdão, que diz a respeito disso, né? Viva a vida verdadeiramente, não tire-a, porque viver é maravilhoso, mesmo que você tenha dificuldades, ressignifique as suas dificuldades, porque você vai ver que você pode ser feliz e você consegue ser feliz. A felicidade está dentro da gente, a gente precisa estar bem com a gente para a gente compartilhar e vivenciar com o outro. O que você acha disso, Luciano? A felicidade mora aqui. Uhul! É isso aí. O que eu Eu vejo, acredito sim, nisso. é que as pessoas, elas desejam, elas realmente almejam esta melhoria, essa transformação, mas elas não conseguem efetivamente transformar o desejo que elas têm no campo mental em ações e realizações na convivência. Talvez por algumas carências que elas tenham de articulação para transpor isso do campo mental para a vivência, e talvez eu vejo também uma outra componente, o ambiente onde elas estão transitando. O que ocorre? Às vezes tu está num ambiente mais adverso, tu está num ambiente mais difícil, e isso faz com que tu te intimide, ou uma outra possibilidade é que tu entre naquele espírito daquela equipe, daquele grupo, e o que tu faz numa bolha, tu não replica naquela outra bolha. Eu acredito sim que o meio interfere na nossa construção. Mas eu também acredito, Lu, que a gente tem uma essência por dentro e que a gente precisa alimentar isso. Não é fácil você estar num ambiente tóxico e você fazer viver ou brotar o que há de melhor em você. Mas é possível e a gente precisa disso. A gente precisa se reenergizar, a gente precisa, para quem acredita, de uma oração. A gente precisa entender o ambiente que a gente está vivendo e tentar se posicionar da melhor maneira para tentar realmente fazer aquela parede que nos blinda mesmo dessas coisas terríveis. Vencedor, vencedor mesmo são aquelas pessoas que vivem em comunidade, que vivem com a adversidade, o dia a dia da vida, e consegue transformar essa adversidade numa rosa, numa coisa bonita, ressignificando essas situações. Então, como é que essas pessoas conseguem e outras não? Né? A gente precisa pensar nisso. O que essa pessoa está levando de tão bruto que é o dia a dia, mas, ao mesmo tempo, ela consegue ser leve e doce. Então, essa pessoa precisa ser observada. Essa pessoa precisa virar exemplo. E é isso que a gente precisa fazer o tempo todo. Observar as pessoas e pegar delas o que elas fazem de melhor. O que acontece hoje... Isso que tu está falando tem a ver com uma outra questão muito importante. Quando se está no meio, e tu falaste em oração, então eu vou referenciar uma figura mítica que é reconhecida independente da religião, que foi Jesus.
Jesus, um grande mestre, mas mesmo ele, com aquele seu conhecimento, com aquele seu estilo, se os seus alunos, os seus discípulos, não estivessem receptivos para a mensagem, nem mesmo ele conseguiria plantar a mensagem na sua alma, nos seus corações, no seu espírito. Então, o que que acontece? A pessoa que está num ambiente adverso, como esse que nós estamos falando, de transpor o que ela prega lá no LinkedIn para viver dentro da rede, da empresa, ela tem que se exercitar todo dia e ela tem que saber fazer a leitura do ambiente onde ela está. E aí nós vamos entrar num tema que eu gosto muito, que é a inteligência emocional, que é saber as portas de entrada de cada uma das pessoas. Algumas das pessoas com as quais ela convive, pode ser que se sensibilizem visualmente, então elas vão precisar receber uma mensagem, um card, alguma coisa do gênero. Outra se sensibiliza com a audição, então vai ter que chegar no pé do ouvido dela, falar, contar uma história. Outras se sensibilizam com a história de touch, tem que tocar, quando for falar com a pessoa tem que tocar, que isso vai gravando. Então, tem que perceber qual é a forma de comunicação certa. E isso é uma especialidade que tu tem, porque tu fala de RP e a comunicação por todos os canais da organização. Sim, a gente precisa saber qual é o público que a gente vai falar, a gente precisa saber a forma como a gente vai falar, o que vai falar e o que vai impactar. Isso tudo é o exercício diário que faz com que a gente entenda quem é o nosso ouvinte, como agora, quem é a nossa audiência, né? A gente vai falar de uma forma muito intelectual para um grupo que é tranquilo, que é um grupo que tem flexibilidade. Não, a gente vai falar de uma forma flexível também para que a nossa mensagem chegue até as pessoas. Se eu falar para um público de diretoria, de advogados, né, dos advogados, eu vou falar de uma forma formal sim, porque o ambiente pede isso, porque a leitura do meu ambiente é essa, né? Desde a minha vestimenta até o meu vocabulário, até a minha comunicação. Então, se eu vou falar tequenês ou se eu vou falar uma linguagem mais acessível às pessoas para que essa comunicação chegue a elas, isso vai depender do público que vai me ouvir, né? É assim com o político, é assim com as novelas, que fala de uma maneira geral, para que todos entendam. É assim na minha empresa, onde o diretor fala para diretor de uma forma que a linguagem seja pareada, e assim é a minha forma como um líder fala para os seus liderados, para que eles entendam de uma forma conjunta, para que a comunicação estabeleça. E um dos pilares da comunicação é justamente que haja o entendimento daquilo que eu estou falando para aquele que está recebendo a minha mensagem. Então, aí há a comunicação, quando eu falo e você entende. Se eu falar e você não entender, não houve comunicação, né? Houve um monólogo, e aí as coisas não funcionam, e o ruído, né? Os canais adversos, a mensagem, ela não é passada. Então, a gente precisa entender para quem eu estou comunicando. E o RP é muito isso. Ele entende o público dele e adequa a linguagem, a mensagem a esse público, de forma que chegue clara, concisa e continue transparente, porque esse é um dos pilares da comunicação. Quando eu for diretor de empresa ou quando eu me candidatar, chamarei você para fazer a minha gestão de imagem e relações públicas. Uau, toca aqui. Ah! Yes! 2 malucos. Yes, high five. Mas quem pensa que nós somos 2 malucos no pedaço, vou contar para você que está em casa, na poltrona, sentado nos acompanhando no celular. Encontrei ontem uma mentora mais louca ainda, mais louca do que eu e Dani Chaya, que fazemos corujão às 23h30. Esta mentora faz lá no... Como é que é mesmo? No Insta. No Insta. 2h30 da manhã.
Imagina. 2h30 da manhã para empreendedores. Olha isso, ela toca na tua dor, assim como a gente está querendo tocar é na sua alegria para você compartilhar com a gente. E a gente já faz depois do futebol, né, Dani? Para a pessoa, depois de ver o seu time ganhar ou perder. Já está rolando, com certeza. Para vir tranquilo, mas ela não, ela vai além do sono. Eu acho que é para esse pessoal que tem insônia, para os notígrafos. Esse pessoal que tá. É, momento insônia mesmo. Se fosse eu, sabe que eu adoro dar nome, né? Eu diria assim, ó, mentora na madrugada. Ou mentoria na madrugada. Meu Deus, já vou criar um canal novo. Mentoria na madrugada, sensacional. Olha só, ia pegar um monte de público, hein? Não, tu imagina que Os insônia, Clube da Insônia. As pessoas que me conhecem, o que elas dizem do Luciano? Tu não dorme, Luciano, tu não dorme nunca. Eu durmo, né? Normal. Só que o pessoal, né, não fica acordado o tempo todo. A Paula Dias fala, ele é conectado, ele virou pra Márcia nesses dias, ele é conectado, a Márcia assim, não, usina atômica. A Roberta, ele é sempre assim, a Leandra, ele é sempre assim, as pessoas perguntam. A pergunta é, que horas ele dorme, hein? Eu sou intenso, radiante, afetivo, amoroso, acolhedor. Meu coração sempre está disponível para atender você, atender a sua dor e para compartilhar a sua alegria também, porque só de dor não dá, né, Dani? Tem que falar de alegria. De forma alguma. A gente compartilha alegria. Como é bom abraçar. Vamos falar da Priscila Couto. Eu fui ao Rio e dei um abraço de 1 hora nela. Era um abraço que não acabava mais. Eu fiquei o tempo todo abraçando a Priscila Couto, 1 hora. E depois, cada vez que eu conto essa história, eu aumento 10 minutos. É muito bom, né? O abraço é uma terapia que reconstrói, né? É quando um coração encontra o outro coração e a gente consegue falar a mesma língua. Mesmo que não fale nada, é uma linguagem universal onde a gente sente. E sentir faz parte do ser humano, né? O ser humano é sinestésico também. Ele gosta de toque, ele gosta de sentir a energia, né? Independente uma ideia. Eu tenho que... Meus emojis, eu tenho que arranjar uma lâmpada. O próximo Capacitação Solidária, que vai acontecer no dia 19 de outubro, aqui em Porto Alegre, na Fundatec. Corre lá que ainda dá para se inscrever, temos 10 vagas. Capacitação Solidária. Eu vou fazer o acolhimento do abraço. Então, assim, na hora que eu abrir, eu vou dizer para as pessoas, vamos se abraçar. E aí vamos fazer as pessoas todas se abraçarem. Gostei do que tu falou. Capacitação Solidária, o 7º capacitação vai ter... E isso é muito legal, porque o Cariocas em Rede, o evento da Pricouto, também vai ser no dia 19 de outubro. Sério? Sério? Para tudo, stop. Tive outra luz. Nós temos que botar os 2 eventos em contato online. Vamos tentar fazer isso. Eu consigo. Vamos tentar e eu acho que dá certo, porque esse evento vai ser na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, na EduDef. Quando eu vou pro Rio, eu só fico na Barra. Eu fico ali na praia do PP. Que delícia! Chiquérrimo você. Você e Márcia, né? Eu, Márcia e Marcelinha também, né? Olha, tá ótimo. Vem pro Rio que você vai ser super bem acolhido. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer propaganda do hotel, o Praia Linda, que é o que eu adoro, e vou pedir para eles me bancarem, ó, final de semana é teu, Luciano. Sensacional. Muito bom, muito bom. Não, então, assim, vai ser um evento acolhedor, né? Carioca já é acolhedor. Onde o carioca vai, ele é bem visto, ele é bem quisto, ele é bem recebido. Então, isso vale tanto a pena, porque o carioca, ele é isso, ele é quente, ele é, não da sacanagem que eu tô falando, mas no sentido mesmo do abraço, da acolhida, né? Então, isso realmente é maravilhoso no carioca e não tem povo igual, Lu, não tem. Mas tu sabe que essa questão que nós estamos falando sobre a afetividade, eu vejo assim, ó, falta muito disso na população, não no sentido de fazer falta deste sentimento, está no outro nível. Falta externar este sentimento. As pessoas têm a habilidade de chegar e dizer assim, tá faltando mais humanidade. Ou então assim, humanizar mais. Mas elas têm medo de se abrirem. Elas têm medo de se expor. As mentorias que eu faço,
a maioria das pessoas, o maior medo que elas têm é de exposição. Então, tem que fazer um trabalho de 2, 3 sessões até que ela se sinta fortalecida para que ela... então eu... E aí, quando ela se expõe, ela começa a perceber, que coisa maravilhosa, é assim, é assim. Isso aí é complexo, porque o povo, ele é realmente acolhedor, mas as pessoas, elas estão com medo, na verdade, né? Elas estão com medo devido a toda essa situação que está acontecendo, de violência, as pessoas estão cada vez mais, o que a gente acha que está se aproximando, elas não estão se aproximando, elas estão se afastando, e isso precisa ser revertido, mas isso não é todo mundo, é uma parte das pessoas, né? E quando você consegue enxergar pessoas do bem, quando você consegue enxergar pessoas que te dêem a mão, isso é um fato lindo, que emociona profundamente. Um exemplo disso é quando você pega, por exemplo, um motorista de ônibus e ele tem paciência de aguardar aquele idoso subir com calma, desejar boa viagem, esperar ele passar lá o cartãozinho dele na roleta e sentar. Esse cuidado que deveria ser inerente a todos eles, não é. E quando você consegue encontrar isso no ser humano, você fala e olha assim, meu Deus, tem jeito, tem jeito. Existem pessoas boas e são nessas pessoas que a gente precisa se espelhar. É nesse exemplo que a gente precisa seguir. Não naquele cara que foi grosseiro. Aquele cara que foi grosseiro por N motivos e a gente precisa entender que ele é daquele jeito, que às vezes ele está tão amargurado por dentro que a amargura exacerba, sabe? Então, a gente precisa estar bem para entender dessa forma, mas nem sempre a gente está. O que você acha disso? Dani, que bate-papo na madruga maravilhoso. É exatamente dessa forma que eu penso, que eu sinto, que eu ajo e reajo ao meio. Muitas vezes a pessoa está ali por A ou B motivo me agredindo, sendo grosseira, e eu, mentalmente, eu estou acolhendo a pessoa porque eu não sei qual o tipo de dor que ela está vivendo ali dentro, o que a criança foi maltratada, que está fazendo aquele adulto me maltratar. Então, eu sou sempre acolhedor. E as palavras envolvem, mesmo que a pessoa, no momento do seu estorpor e agressividade, não perceba. Nós temos que acolher mais as pessoas. Mas, como tu disse, né? É tão violento que a gente anda espiado, né? Por exemplo, eu sou homem. Esse cara quer me dar um abraço. E há uma maldade, há um viés muito negativo. Quando, na verdade, nós devemos deixar essa pureza aflorar mais em nós e nos cuidarmos mais uns com os outros. Porque, de novo, né? O mal promete que o bem é tímido. A gente vê um ato de violência, seja ele qual for, pode ser alguém discutindo, é um ato de violência, né? A gente não ousa intervir, a gente não ousa chegar lá e apartar. Então, a gente passa, vira o rosto. Isso é aquela falta de acolhimento. Quando muitas vezes só o nosso olhar pode parar. Exatamente. As pessoas, elas precisam ser acolhidas, porque elas já estão armadas. E quando você vem com acolhimento, elas se desarmam. E aí é onde você entra com toda a acolhida. Só que a gente, para acolher o outro, a gente precisa se acolher, né? Entender que você está passando por dificuldades, entender também que você não é uma super mulher, não é um super homem, que se hoje você sucumbiu, se hoje você sucumbiu a alguma coisa, tudo bem, amanhã você supera. E não à toa a gente está falando de comunicação não violenta hoje, para a gente tentar ser mais gentil com as pessoas. E às vezes a gente fala, brinca, né? Do gentileza. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito latente essa questão do gentileza, né? Gentileza gera gentileza, sim. Você tem que tratar o outro como ele quer ser tratado, tudo bem, mas não esqueça da sua essência,
né? Seja elegante, seja gentil, seja acolhedor, mesmo que esse outro não seja, porque afinal de contas é sempre entre você com você mesmo. O que você fez de melhor hoje para você? Como que você conseguiu superar o que você antes, né, não tinha como superar, e a tua maturidade hoje faz com que você entenda, aceite, haja, trate e supere. Então, esse ciclo, ele precisa ser feito. Mas se você não começá-lo, a gente nunca vai conseguir a maturidade do que a gente precisa ter. Eu ouvi e me apropriei da expressão que ao outro eu dou o direito de ser como ele é. E a mim o dever de ser cada vez melhor. Mas ao Luciano eu busco o autoaperfeiçoamento constante, dia após dia. Porque eu sou o Luciano. O outro é o outro. É o outro. Então, assim, aquilo que a minha mãe falava, ah, mãe, mas todo mundo vai, mas eu não sou mãe de todo mundo. Isso a gente precisa ter pra gente, né? Mas todo mundo age dessa forma. Mas eu não sou todo mundo. E a gente entende hoje e a gente sabe que quando a gente nada contra a corrente, a gente é taxado de um monte de coisas. Mas quais são os seus valores? Né? A postagem que eu fiz ontem, se não me engano, falava... Não! Aí é que está. A postagem não foi feita. O texto está escrito, mas a postagem... Tu andou lendo meu texto secreto? Meus textos apócrifos, tu andaste lendo, Dani Chaya? Isso não vale. Visão além do alcance, Lu. Texto aqui, ó. Vou ler para ti em primeira mão. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Primeiro que eu peguei... Só para mim, hein? Essa fotinho, só para ó. mim. Ó, peguei essa fotinho, ó. Que diz o seguinte, do diferente. tudo o que é diferente incomoda quem é igual. E aí, eu fiz um texto que eu postei no meu Face fechado, porque depois eu quero pensar um pouco mais. E aí eu sempre faço isso. Às vezes um texto que eu acho que ele é mais delicado, eu deixo ele fechado e vou refletir. E aí o texto diz o seguinte, fazer voz de Priscila. Priscila Couto. Não jogue pérolas aos porcos. Utilize a sua energia onde vale a pena. Ontem, vendo a foto de uma postagem, falavas dos diferentes e sua repercussão na massa. Temos abordado muito aqui no LinkedIn novas técnicas, grandes avanços, dinâmicas inovadoras. Nada disso fará sentido se não tocarmos e envolvermos as pessoas. No entanto, vejo que ainda há uma diferença muito grande entre o que abordamos aqui e o que realmente acontece no mundo real, seja nas organizações ou no convívio social. E esse é o grande desafio de nosso tempo. Multiplicar e, ao mesmo tempo, envolver pessoas, ideias, projetos. E como fazer isso? Desafiador. Porque nunca tivemos tantas possibilidades de dar voz às individualidades. Nunca fomos tão individualistas. Assim, transformar o individual em coletivo passou a ser uma utopia. Temos similaridades, mas as diferenças ainda são gritantes. E aí, eu deixei 3 pontinhos para fechar o texto, mas eu já li ele. Queridíssima mão, para você e para que, por favor, dê um like, por favor, se inscreva no canal, porque você mantém esse canal. O Dani Chaya é para você e o canal é mantido por você. É isso aí. Então, isso a gente pode ver que a gestão emocional, ela está presente em nós o tempo todo. Ela diz respeito à capacidade de entender e avaliar os nossos próprios sentimentos, né? As pessoas com quem a gente se relaciona, a gente mesmo. Então, assim, a gente precisa usar o que a gente tem de forma sábia e com maturidade. E o autoconhecimento, ele assume esse papel fundamental, né? É olhar para si, é saber quais
são as suas ações e reações diante daquele problema. E se a gente não se olhar e se a gente não se autoconhecer, a gente vai estar cada vez mais reagente. A gente não vai ser agente da nossa própria história. Isso tudo faz muita diferença quando você chega lá na frente e você diz que não foi como você gostaria. Mas por quê? Porque você não foi o agente, você não foi o arquiteto da sua vida, né? Usando aí a filosofia das Estava coisas. sentado na Você plateia foi assistindo. simplesmente um reagente. Você reagiu àquela situação. E aí as coisas, quando você é reagente, quando você não toma as rédeas da sua vida, alguém toma por você, né? Então a gente precisa estar realmente se olhando, se autoavaliando e mais que isso, que vai proporcionar uma coisa chamada autoconhecimento. E aí, meu amor, quando você tem o autoconhecimento das suas ações, das suas reações, né? Você se torna senhor da sua vida. E tudo que acontece, elas vão ter uma consequência, mas você vai saber lidar com isso. E isso é maravilhoso. Essa é a verdadeira liberdade. Ah, Dani, mas como é que eu consigo isso? Essa capacidade de acessar a minha consciência, o meu eu. Exercício. Análise, se você não consegue fazer sozinho. Psicólogo, se você não consegue entender sozinho. Mas uma autoanálise, exercício diário. Porque uma vez me falaram, quando a gente menos tem, é quando a gente mais precisa. E é verdade. Você às vezes está num momento que a sua situação está muito conturbada e, obviamente, você fica impaciente. É nessa hora que você menos tem, que você mais precisa de paciência. Quando você menos tem persistência, é quando você precisa mais dessa persistência para lutar. E só consegue entender isso quando você se percebe diante da situação. Não quando você reage, e sim quando você se olha, se percebe. E esse exercício, esse olhar de percepção, ele é o tempo todo. Né? O que você acha? Dani Chaya, você agora virou youtuber, né? Fica toda quarta-feira de noite de corujão aí, né? Sentado no galho corujando, e esse povo corujando conosco. Conosco. Nosso e tô adorando tempo, a audiência, tá muito legal a resposta. olha só, nosso tempo, ó, lembra? Nosso tempo, passa muito rápido, muito rápido. Então, assim, ó, quais as tuas considerações finais para este povo lindo e maravilhoso que nos acompanha nas nossas corujinhas? Quais para nossas corujinhas? Bom, eu queria dizer que o autoconhecimento, pelo tema de hoje, né, que a gente foi por esse viés, é um exercício, é olhar para a gente com carinho, é acolher as nossas dificuldades e entender que somos falhos. Mas não para por aí. Entender que somos falhos é o primeiro passo para tratarmos das nossas falhas. E isso a gente precisa fazer no dia a dia, no exercício diário. Eu sou relações públicas, mas antes de tudo eu sou ser humano, né? Então eu estou também nas redes sociais com o meu trabalho, fazendo de comunicação de crise, comunicação de imagem, reputação. Então, procurem-me. Eu sou @DaniChayaRP no Instagram. Eu sou /DaniChayaRP no LinkedIn. E busque-nos, porque estamos juntos e misturados no LinkedIn. Vale a pena acompanhar o nosso trabalho, porque a gente está fazendo um trabalho bem legal, engajando muitas pessoas. E o nosso propósito é fazer com que você se sinta bem diante de tudo isso, diante desse cenário das diversidades e das adversidades que acontecem na sua vida. E você que está nos assistindo e você que já nos acompanha, deixe seu like, curta esse nosso trabalho e inscreva-se no canal.
nós contamos com a sua inscrição para que a gente possa trazer mais e mais matérias. Em primeira mão, digo para vocês que nós vamos retomar o Sala de RH agora no mês de outubro e traremos a fantástica, a maravilhosa, a grande apoiadora e patrocinadora do nosso canal, Berta Fonseca, da Move RH, para debatermos um tema sensacional: a construção do ser humano, da escola para o ambiente de trabalho, ou seja, sensacional, hein? Provocador. E claro, teremos também Priscila Couto, do Cariocas em Rede, porque essa carioquinha é minha irmã siamesa do Rio de Janeiro. Então, você que nos acompanha, taca a ficha. Grande beijo. Vem com a gente. E outra coisa, dê também sugestão para nosso Corujão, que a gente vai adorar falar com você. Adorar falar com você. Luciane Steffen, eu tiro você do estado Frozen. Eu sou Dani Chaya, RP para você.